Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu espero que você esteja bem na companhia dos seus aí na sua casa. O nosso texto de hoje é Mateus 10 e estamos refletindo sobre uma vida nova para todos. Este é o segundo dos 5 discursos de Jesus neste evangelho. O primeiro, Mateus de 5 a 7, tratou da ética do reino. O segundo, Mateus 10, tratará da missão no reino. Os contemporâneos de Jesus aguardavam com grande expectativa a chegada do reino de Deus. Só para vocês terem uma ideia, nas sinagogas, semana após semana, eles oram pela vinda do Messias de Deus e pela libertação do seu povo. E Jesus é esse Messias de Deus, aquele que vem inaugurar o seu reino sobre a terra. Tudo o que ele fala e faz sinaliza o tempo do governo de Deus já presente. Os capítulos 8 e 9, por exemplo, destacam a amplitude da autoridade de Jesus. Ele cura os doentes, expulsa os demônios, acalma uma tempestade, perdoa os pecados, vivifica uma menina morta, ensina nas sinagogas e proclama as boas novas do reino de Deus. Ou seja, ele usa a sua autoridade para promover, para espalhar o bem. No fim do capítulo 9, Jesus vê as multidões e se compadece delas, pois estavam aflitas e desamparadas. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Versos 37 e 38. E no capítulo 10, esses discípulos que assim oram são a resposta da sua própria oração. Eles são enviados aos aflitos e desamparados para anunciar-lhes a chegada do reino de Deus. Diante disso, eu gostaria de propor que, em um mundo de aflição e desamparo, somos chamados a sinalizar o reino de Deus com palavras e com ações. Para tal, nós precisamos colocar em prática 3 princípios. O primeiro princípio é: use adequadamente a autoridade de Jesus. Versos 1 a 4. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Verso 1. Como vimos na introdução, nos capítulos 8 e 9, Jesus tem autoridade e a usa para promover o bem. E agora, no capítulo 10, ele dá autoridade aos seus discípulos para que eles também promovam o bem. Comentando esse texto, José Antônio Pagola diz: ninguém recebeu de Jesus autoridade para condenar, mas para curar. Jesus não nos chama para julgar o mundo, mas para sanar a vida. Nunca quis inaugurar um movimento para combater, condenar e derrotar os seus adversários. Pensava em discípulos que vão olhar o mundo com ternura. Queria vê-los dedicados a aliviar o sofrimento e a infundir esperança. Essa é a sua herança, não outra. Logo,
Os discípulos são instrumentos de Deus para libertar e curar as pessoas dos seus males. Eles são os representantes autorizados de Jesus. Nesse ponto da narrativa, Mateus apresenta os 12 apóstolos. Chama-nos a atenção o fato desse pequeno grupo ser muito diverso, muito heterogêneo. Os 4 primeiros são pescadores, como descrito no capítulo 4. Mateus é um publicano, um judeu a serviço do Império Romano, alguém que explora o seu próprio povo através da cobrança abusiva de impostos. E, obviamente, por tudo isso, é odiado e marginalizado. Simão, não o Pedro, é um zelote, um nacionalista radical, alguém que se recusa a pagar impostos e que está disposto a lutar contra Roma pela libertação do povo de Israel. Mateus, o publicano, é o oposto de Simão, o zelote. Judas é um traidor, alguém que adiante entregará Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judaicos. Estes 7 são exemplos das pessoas que Jesus chama ao discipulado e envia em missão. Fica evidente que a sua comunidade é marcada pela unidade, não pela uniformidade. Essa unidade se dá ao redor da pessoa de Jesus e dos valores do reino de Deus. À medida que esses discípulos de Jesus caminham juntos, não sem conflitos, vão sendo transformados dia a dia pelo Espírito Santo, que vive com eles e que estará neles, conforme João 14, 17. Neste mundo de aflição e desamparo, sejamos promotores do bem. Para sermos promotores do bem, precisamos deixar a nossa zona de conforto. Precisamos nos expor ao sofrimento das pessoas ao nosso redor. E precisamos nos dispor a servi-las segundo as nossas possibilidades. Além disso, no cumprimento da nossa missão, nós precisamos reconhecer a riqueza da nossa diversidade. Somos diferentes uns dos outros e isso é bom. A necessidade da nossa conversão. Todos nós precisamos dar razão a Jesus e assumir radicalmente os valores do reino de Deus. E também a importância da nossa unidade. Repito, unidade, não uniformidade. O segundo princípio é: siga atentamente as instruções de Jesus, versos 5 a 31. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções, verso 5, parte A. Mas quais instruções? Jesus instrui seus discípulos quanto ao público. Dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, verso 6. É válido ressaltar que, depois de Mateus 28, 16 a 20, esse público inclui todas as etnias de todo o mundo. Assim, é muito importante conhecer o público para escolher a abordagem que será utilizada. Jesus instrui seus discípulos a respeito do testemunho. O testemunho é com palavras, porque está escrito: preguem esta mensagem. O reino de Deus está próximo. Verso 7. O conteúdo da proclamação de Jesus e também dos discípulos é um só. É o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus.
é a esfera onde a sua vontade é feita de direito e de fato. E esse governo de Deus já está presente, mas ainda não em sua plenitude. O testemunho é também com ações, porque está escrito: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Verso 8. O que Jesus e os discípulos fazem sinaliza que o reino de Deus já está presente. Assim sendo, uma vida nova é possível, pois as realidades da maldade podem ser completamente transformadas. Elas são transformadas parcialmente no presente e totalmente no futuro. Jesus instrui seus discípulos em relação à dependência. Está escrito: não levem nem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Verso 9. Pergunta: como Deus sustentaria os discípulos, esses trabalhadores que testemunham de Jesus? A resposta é através da vida das pessoas que são beneficiadas por suas palavras e por suas ações. Jesus instrui os seus discípulos no que diz respeito à oposição. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Versos 16 e 23. Assim como as ovelhas correm um grande risco entre os lobos, os discípulos de Jesus correm um grande risco entre os perseguidores de Jesus. Por isso eles precisam tomar cuidado. Então, quando experimentarem a perseguição em um lugar, eles devem fugir para outro. A sabedoria pede que eles lutem pela vida, para que o reino de Deus avance cada vez mais. E Jesus instrui seus discípulos no que tange à capacitação. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Versos 19 e 20. Haverá momentos quando a fuga da perseguição não será possível e a prisão será então inevitável. Isso faz parte. Nesses momentos, o mesmo Espírito que os capacitou a proclamar os capacitará a se defender. Será uma defesa assim em tom de proclamação, pois o reino de Deus continuará sendo o conteúdo. Consequentemente, Jesus desafia os seus discípulos a ser pessoas corajosas. Prestem atenção, 3 vezes ele afirma: não tenham medo, nos versos 26, 28 e 31. Peçamos a Deus oportunidades de testemunhar. Quando assim fizermos, cresceremos em sensibilidade, em discernimento das circunstâncias e das oportunidades para esse testemunho, e em intencionalidade, em disposição para agir de modo transformador. E capacitados pelo Espírito Santo, testemunhemos de Jesus com palavras e com ações. Não só com palavras e não só com ações.
É como nos ensina René Padilla. Missão é a ação que exige explicação. Em outras palavras, o amor dito precisa ser o amor experimentado. O terceiro princípio é: confie plenamente nas promessas de Jesus. Versos 32 a 42. O capítulo termina com o que eu chamo de uma série de quem. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Verso 32. E o oposto disso também é verdadeiro. Quem confessa Jesus afirma publicamente que só Ele é o Senhor da sua vida. Curiosamente, neste momento, ele diz que vem trazer a espada, não a paz. Estaria Jesus substituindo o amai-vos uns aos outros pelo armai-vos uns aos outros? Obviamente não. E o contexto deixa isso evidente. Neste momento da história da salvação, Jesus não vem trazer a paz política que os seus contemporâneos tanto esperavam. Antes, ele vem trazer a espada, no sentido que confessá-lo poderá implicar o corte ou a ruptura dos laços familiares. Isso porque ele afirma: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Versos 37 e 38. Jesus espera que possamos amá-lo sobre tudo e sobre todos. Até sobre pai, mãe, filho, filha. Além disso, só responde adequadamente a Jesus quem toma a sua própria cruz e o segue. Tomar a própria cruz e seguir Jesus são decisões necessárias diante de um conflito de vontades. Sempre que a vontade pessoal está em conflito com a vontade de Deus, aquele que toma a sua própria cruz e segue Jesus abre mão da vontade pessoal pela vontade de Deus. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Verso 39. Achar a própria vida é gastá-la em projetos pessoais antagônicos ao projeto do reino de Deus. Quem assim age, perderá a vida, por mais que seja um sucesso aos olhos deste mundo. E perder a própria vida por Jesus é gastá-la em projetos pessoais harmônicos com o projeto do reino de Deus. Quem assim age encontrará a vida, ou encontrará o sentido da própria existência, por mais que seja um fracasso aos olhos deste mundo. Por último, quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Versos 40 e 41. Jesus termina acentuando a profunda relação existente entre o seu Pai, ele e os seus discípulos. Quem recebe os seus discípulos, recebe Jesus. E quem recebe Jesus, recebe o seu Pai. Fato é que essa hospitalidade generosa será muito bem recompensada. Confessemos a Jesus como nosso
único Senhor e o amemos sobre tudo e sobre todos. Aqui cada um de nós precisa se perguntar: Jesus é o meu único Senhor? Eu o amo sobre tudo e sobre todos? E gastemos a nossa vida em projetos que estejam em harmonia com o reino de Deus. E mais uma vez, precisamos nos perguntar: a que dedicamos a nossa vida, o nosso corpo, o nosso tempo, os nossos recursos? Isso está em harmonia com o reino de Deus? Com a promoção do amor, do bem, da justiça, da paz, da alegria, da generosidade, da verdade, da vida e etc. Se não, Jesus nos chama ao arrependimento. Se sim, nesta dedicação encontraremos o sentido da nossa existência. Portanto, sinalizemos o reino de Deus em um mundo de aflição e de abandono. Usemos adequadamente a autoridade de Jesus. Sigamos atentamente as instruções de Jesus e confiemos plenamente nas promessas de Jesus. A minha oração é que Deus nos use como agentes do seu reino sobre este mundo. Que Ele abençoe você e também a sua casa. Um grande abraço.